A história de Cruz Alta permanece viva em nossas memórias e em nossos casarões. Bem-vindos ao Palácio da Intendência. A nossa viagem começa pelo antigo terreno onde fora construído pelo cidadão Vidal José do Pilar o primeiro sobrado da cidade, que veio a ruir em 1865. A Casa Vidal Pilar segue como prédio público mais antigo do município de Cruz Alta. De propriedade do senhor Vidal José do Pilar, nascido em Curitiba e importante chefe político do município e da região, abrigou, entre outras, prefeitura municipal, residência, Câmara de Vereadores e sede de polícia. Ô, patrão! Bom? Opa! Após a demolição do sobrado, na esquina foi posteriormente construída uma casa não assobradada. O imóvel foi transferido aos pais do coronel Aristides de Moraes Gomes, que fizeram um novo sobrado que ainda existe no referido local. Seguindo pelo entroncamento até os altos da Avenida General Câmara, passamos por outros prédios históricos, como o Casarão dos Costa, a sede do antigo Clube Internacional e ainda o Armazém Avenida, de propriedade da família Muradás Portos, que mais adiante passa a se chamar O Bolichão. O jovem escritor Érico Veríssimo buscara certamente inspiração para sua obra no casaril cruzaltense, advindo daí signos como o sobrado dos Terra Cambará, na obra O Tempo e o Vento. A Casa do Moncel, construída nas primeiras décadas do século XX, segue como símbolo de uma sociedade cruzaltense em plena expansão. Projetada em forma de L, com pátio interno para possibilitar a iluminação e a ventilação dos cômodos, sua construção é de responsabilidade do italiano Valentin De Vici. Do outro lado da avenida, a Casa Rocha Montenegro beira os 100 anos de sua construção projetada por Dante De Vici. Em 1962, passa a ser residência da poetisa Anita Ramos Gonzalez. Seus traços remetem ao maneirismo, linguagem que subverte as regras clássicas e que foi criado entre o Renascimento e o Barroco.
Finalmente chegamos à esquina da General Osório, em frente ao Bolichão. Ali impera a tombada Casa-Museu Érico Veríssimo. Construída por Franklin Veríssimo, a propriedade foi passada para seu neto, que viria a se tornar o imortal escritor cruzaltense. Construída junto ao alinhamento da via pública, sobre uma estrutura de pedra, a edificação remete à arquitetura militar construída no Rio Grande do Sul da época. As elevações frontais exibem uma diversidade de elementos decorativos, na inspiração eclética, cuja ordenação é estabelecida verticalmente pelas pilastras e reforçada pela modulação da platibanda. Adquirido pela Prefeitura Municipal em 1968, o prédio foi tombado em 1984, passando a ser o Museu Érico Veríssimo 2 anos mais tarde. O rumo da liberdade não tem caminhos cruzados. Os lírios não se desbotam quando a terra é o sentimento. Mais um contador de história seguindo pra eternidade. Aonde ele ia, na cidade que ele ia, ele sempre dizia que sempre estava se lembrando da terra natal dele, que era Cruz Alta, aquele pedacinho de chão onde ele nasceu. Tocou o 7º anjo, um solo de clarineta no seu tom de despedida. A voz de Deus sussurrando aos poucos foi lhe mostrando que os sonhos que plantamos são maiores que essa vida. A extremo leste da nossa cruz imaginária, não podemos deixar de mencionar o quartel 29 GAC. Sua estrutura, que lembra um castelo medieval, remonta da primeira década do século XX. E ainda 2 construções centenárias, que atualmente pertencem à Corsã. O primeiro, o Centro Administrativo, junto à estação de tratamento, para onde, na segunda década do século passado, começaram a chegar trabalhadores para tratar a água do município. E a Torre Corsã, ou Castelinho, erguida nas primeiras décadas do século XX, em formato octogonal, sob a administração de Alfredo Brenner. Seguindo a jornada, chegamos ao centro da cruz imaginária que guia nosso caminho. Idealizado pelo intendente Firmino de Paula, o Palácio da Intendência foi construído entre os anos de 1911 e 1914, com projeto atribuído a Theodor Witherspoon. Contam alguns historiadores que o casal Firmino de Paula e Silva e Amália Noronha tiveram o prédio da Intendência também como residência oficial. A escadaria de mármore e torreão de lâminas de bronze importado são apenas alguns dos detalhes que revelam a imponência e a grandiosidade desta construção.
Palácio da Intendência ele é construído no estilo eclético, né? O estilo eclético ele é um estilo que teve seu ápice aí durante o início do século XX até meados do século XX aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro como um todo, mas então ele resgata aí características da arquitetura clássica, da arquitetura barroca, da arquitetura medieval, né? Então ele foi um estilo que durante esse período aí ele foi bastante significativo no Rio Grande do Sul. Em Cruz Alta também a gente tem diversos exemplares, né, de casarões que seguem esse estilo, e ele se caracteriza também por ser um estilo que traz muita ornamentação, né? Então essa é uma característica básica. A gente vai ter muitos ornamentos nas fachadas, né? Então a gente tem diferentes tipos de ornamento, com diferentes graus de detalhamento, né? E isso a gente vê em diversas edificações. O que é interessante do estilo eclético é que ele reflete o padrão social daquele proprietário. Então, por exemplo, edificações que tinham o maior número de ornamentos ou ornamentos mais requintados, né, isso também refletia o poder aquisitivo desses proprietários. No caso da Intendência, refletia o poder do Estado, né? Porque ele é uma edificação monumental que se destaca do seu entorno, então ela foi projetada para esse fim, né? Então ela reflete, inclusive, a situação econômica da cidade na época, né? Porque se a gente for analisar a quantidade de ornamentos que a gente tem na fachada, o estilo deles, a maioria desses ornamentos eles eram ou importados ou trazidos de outras cidades, então isso despendia um recurso muito grande. Então, reconhecendo essa importância histórica e estilística, né, do edifício, a gente pode dizer assim, o IFAI tombou então em 1984 essa edificação. Isso faz com que, além da edificação ser protegida, todo o seu entorno, né, o que inclui a praça, o que inclui as edificações no entorno, né? Então existe um grau de proteção para essa edificação, assim como para o Museu Érico Veríssimo, que também hoje é tombado pelo Instituto. À frente do Palácio da Intendência estende-se a Praça General Firmino de Paula, que ganhou esse nome como homenagem por parte de seu filho, então intendente do município. A praça, tombada pelo IFAI, abriga o chafariz e teve como primeiro nome Praça do Ipiranga. Por ser uma das cidades mais antigas do estado, Cruz Alta logo começou a construir casas bonitas. Isso principalmente depois do início do século XX, quando famílias tradicionais importantes da cidade contratavam
engenheiros ou arquitetos famosos, não só do estado como de fora do estado, para construírem esses casarões, esses sobrados. E eu tenho a impressão que as famílias começaram inclusive a competir, mesmo que veladamente, entre si, para ver qual construía a casa mais bela da cidade. Seguindo pela antiga Rua do Comércio, passamos por mais 2 residências muito importantes em nosso percurso. A primeira, localizada na esquina da Rua Pinheiro Machado com a Domingos Veríssimo, data do início da 2ª década do século XX. A segunda, que atualmente abriga o Cindy Lojas, foi construída por Frutuoso Brenner em torno de 1920. A cada casa demolida em Cruz Alta leva junto consigo parte da história da cidade. Chegamos na estação ferroviária. Localizada na Pinheiro Machado e inaugurada em novembro de 1894, com tráfego entre Santa Maria e Cruz Alta. A construção obedece às regras postuladas pela Academia de Belas Artes, a qual edifícios públicos deveriam assumir um caráter, ou seja, sua forma deveria identificar sua função. De volta ao centro da nossa cruz, encontramos o castelinho da família de Paula e Silva Filho. Construído concomitantemente ao prédio da Intendência, reforçando aí o poder do firminismo em Cruz Alta. A casa destaca-se pelo seu estilo eclético e pelo uso de materiais industrializados, ferro e vidro. Outra característica é a existência de banheiro interno, um fato incomum para a época em que a casa fora construída.
é uma localização que tem um significado, onde reúne então ao entorno da praça o poder religioso, social e político, né, do período. Essa casa ela foi construída na segunda década do século XX, onde ela apresenta as características de uma construção eclética, e essa residência então, diferente de outras, ela possuía um banheiro interno, né, bem como uma sacada, uma esquina marcante, o que era bastante inovador para a época. No braço oeste da nossa cruz, destaque-se a residência Solar Brandão. O esquema de chalé foi introduzido no Brasil no final do século XIX, e João Raimundo buscou inspiração para a composição das fachadas da residência no livro Alvenaria e Cantaria. A edificação caracteriza-se pelo uso de paredes de tijolo à vista, equipamentos de ferro fundido e, sobretudo, pelo uso da madeira, senão como material empregado na construção de paredes, como de arremate dos telhados e frontões. O Solar Brandão está presente também na obra de Érico Veríssimo, registrando lembranças do escritor e de suas vivências nesta casa, que era propriedade de seu tio. A mobília da casa mantém-se praticamente intacta, mantendo vivas referências do estilo de vida da época. Essa casa é terreno número 3 na Prefeitura Municipal de Cruz Alta. O terreno é de Aníbal Lopes, portanto, sogro de João Raimundo. E o genro e o sogro construíram essa casa, que ficou pronta em 1925. A madeira veio toda da Fazenda do Retiro e móveis também foram construídos com madeira nobre lá da fazenda. Durante esse período, em 1930, no livro Solo de Clarineta, Érico Veríssimo descreve a casa, onde Abigail, separada do Sebastião, vem morar com seus pais, porque Aníbal morava nessa casa. Aníbal Lopes, o pai de Abigail. Então veio morar com Érico e com seu irmão Enio. Depois disso, eles foram para Porto Alegre e lá permaneceram. Então, essa casa, além de ser histórica, ela foi também tombada em administrações anteriores. E nós preservamos, graças ao meu marido, a nosso poder de conservação, e a gente conserva até hoje os móveis, manda restaurar. E tudo que quebra e que não existe mais, a gente procura também nas antiguidades um puxador ou um lustre do ano daquela peça que se quebrou. A Casa Espelê, a Igreja Metodista, a única construção gótica no centro de Cruz Alta, o Palacinho do Máscara e a Casa Semim são outras das inúmeras construções que estendem-se por toda a Avenida General Osório, até alcançarmos o Colégio Rio Branco.
O belga Frederico Ostin foi fundador, diretor e professor do Colégio Rio Branco, inaugurado em 1915, construído com o objetivo de abrigar escola e pensionato para os estudantes. A edificação assemelha-se a outras edificações da cidade, com uma peculiaridade em relação aos prédios anteriores, ou seja, composição assimétrica da fachada frontal, com porta da extrema esquerda da fachada, o que constitui-se no prenúncio do rompimento da arquitetura com linguagens históricas. Eu comecei um trabalho de restauro nela no telhado mesmo, a gente recuperou as telhas. Eu busquei outras telhas similares para repor, porque não existem para comprar também, então eu fui atrás de demolições, de casas demolidas e que trocaram a cobertura. E aí comecei a trabalhar de cima para baixo ela. Só que é um trabalho lento, detalhista e toma tempo, e além de tudo, o pior é a mão de obra. E aí depois vem outros fatores, assim, daí questões de projeto, de autorizações, que tem que passar por bastante burocracia para te conseguir mexer nela, né? E até a gente faz bastante plano de restaurar essa casa e vir morar nela, sabe? Hoje a gente mora numa construção moderna, atual, mas aí fazer com calma, com o tempo que exige, e aí nos mudarmos para cá. Toda a história da nossa colonização brasileira está explicitada nessas obras, né? Nesses casarões, principalmente, aí, que eles remetem à fundação da nossa cidade mesmo. A extremo oeste, o quartel-general do Comando da Artilharia Divisionária, Brigadeiro Gurjão, encerra o ciclo de construções do início do século XX. A gente precisa olhar o patrimônio com outros olhos, né? A gente precisa se apropriar desse patrimônio, entender a sua importância, porque ele é um registro da nossa memória, né? Ele é um registro da memória das cidades. Em um dos quadrantes do ginásio municipal está localizado outro prédio centenário que já abrigou residência, escola, bar, restaurante e loja de vestuário. Destaca-se ali principalmente o jardim residencial, o elemento paisagístico introduzido no Brasil do século XIX, relacionado às novas formas burguesas de morar. O acesso principal ocorre lateralmente, através de um passadiço alto, protegido por parapeito de ferro e guarnecido por um portão também de ferro, cujo trabalho de serralheria deve ser destacado. Com inspiração nos templos romanos, a loja Harmonia Cruzaltense, localizada na Avenida Venâncio Aires, foi inaugurada em 9 de agosto de 1931. Percebe-se ali um pódio com escadaria frontal e em seu pórtico pilastras de estilo dórico, frontão triangular no qual escreve-se símbolos da instituição. Estamos no templo histórico da loja Harmonia Cruzaltense. É um prédio construído no ano de 1906, a sua finalização. Houve até campanhas de arrecadação para a construção desse templo, porque uma loja maçônica funciona em alguns lugares. Uma loja maçônica não significa esse templo. Então essa loja funcionou desde 1856 em vários lugares da cidade, até a conclusão desse templo próprio. Então nós estamos numa obra de arte da maçonaria que influenciou inclusive a maçonaria regional. Essa loja é a quarta mais antiga do Rio Grande do Sul em funcionamento.
E para nós é motivo de orgulho pela sua arquitetura, que foi construída por um italiano que se radicou em Cruz Alta, Valentin De Vitti, que era arquiteto e construiu esse templo especificamente para esse fim. Existem preceitos básicos para se construir um templo maçônico, tanto internamente como externamente. Algumas simbologias têm que ser mantidas em igual tamanho para todos, ou em igual preservação para todos os processos simbólicos da maçonaria. De modo maior ou menor, mas tem que constar, né? A árvore na frente, essa coisa toda. Então nós estamos aqui dentro de um templo que contém todos esses elementos que são centenários. A própria maçonaria, como instituição oficial, surgiu em 1717. Então, a partir desse momento, essa configuração de elementos simbólicos, ela se preserva em todos os templos no mundo inteiro. E não é diferente aqui em Cruz Alta. Descendo pelo sopé de nossa cruz imaginária, podemos mencionar várias construções, como o imponente clube comercial e o Casaril da Pinheiro, alcançando a Praça Érico Veríssimo, onde está localizado o marco inicial do município de Cruz Alta. A extremo norte da cidade localiza-se a pensão construída pelo senhor Felipe Vieseli. Prédio assobradado, construído primeiramente para abrigar militares estabelecidos provisoriamente na cidade. A edificação ainda destacava-se por estar localizada junto à extinta Lagoa do Cemitério. As atividades do Colégio Franciscano iniciaram em março de 1914 com a chegada das Irmãs Pioneiras, que promoveram o início das aulas em uma pequena casa adquirida nas proximidades da Praça da Matriz. Encerrando nosso passeio, alcançamos o Imperial Colégio Santíssima Trindade. Construído por volta de 1916 e sofrendo várias ampliações até os dias atuais, o Colégio Santíssima Trindade obedecia às regras do corpo longitudinal com alas perpendiculares, criando um pátio central e também planos verticais que registram características da academia. A fachada nobre apresenta domínio de linhas horizontais, marcado pela tipologia do volume e reforçado pela platibanda e cornija.
Mas nós temos um acervo fantástico. Enquanto fui funcionário do município, que atendia pessoas de fora, recebi muitas pessoas que diziam que vinham a Cruz Alta para conhecer o casaril da cidade. Então aí a gente vê que o olhar das pessoas de outros lugares é um pouco diferente, às vezes, dos que moram aqui, que passam todos os dias por essas casas e até não dão o devido valor. Então essas pessoas de fora, elas avaliam de forma diferente e a própria história está presente na cidade, nesse centro histórico que nós vivemos aqui, que é Cruz Alta. Então é um voto de defesa a esses grandes casarões pela manutenção, e alguma formatação tem que acontecer para que isso ocorra de forma mais precisa, né? Daí eu comparo, mas tu vai lá para a Europa, tu bate foto do Coliseu, dos palácios lá. Ah, mas lá tem 2000 anos, tem não sei quantos mil anos, 500 anos. Sim, mas aqui se demolir nunca vai chegar a 100 nem 200, né? Tem que preservar exatamente para chegar a essa idade. Já pensou se 500 anos atrás derrubassem Versalhes e Louvre, etc e tal, né? Então tem que dar o tempo para a coisa ficar antiga e importante, né? Então a gente precisa, nós enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente precisa se unir e criar ações para que a gente consiga preservar, que fomentem o turismo, né, para que a gente consiga entender a importância da preservação dessas edificações. Cruz Alta tem muitos exemplares, né? Então é identificar esses bens que devem, né, se preservar, se manter, se reformar. E como à frente da Secretaria de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana, a gente tem esse dever em revisar a nossa legislação, né, justamente para, de fato, identificar aquelas potencialidades que a gente tem no nosso município. No Caminho dos Casarões foi um trabalho idealizado para fazer parte do calendário das comemorações dos 200 anos de Cruz Alta, pela importância que estas edificações têm ao retratar e resgatar a história da nossa cidade. Nesse documentário foram apresentados alguns dos inúmeros personagens e casarões que contam a nossa história. Enquanto Coordenadoria de Cultura e Turismo, é nosso dever enaltecer e mostrar toda essa riqueza histórica. E também agradecer àqueles que se dispuseram a participar, mostrando suas casas e contando um pouco de suas memórias. Assim como os nossos talentosos artistas, sendo eles atores, idealizadores ou produtores deste belíssimo trabalho. E não esqueça, tudo isso é para você, cruzaltense, de coração ou de nascimento. Afinal de contas, os 200 anos da nossa amada Cruz Alta também são os 200 anos da sua história. É por isso que eu não gosto da arquitetura nova, porque a arquitetura nova não faz casas velhas e não dá para gostar das casas novas. As casas novas não têm fantasmas. E quando eu falo dos fantasmas, não estou falando das assombrações vulgares dos filmes, mas dos nossos fantasmas. Eu tenho pena das crianças de hoje. Elas vivem desencantadas como órfãos. Suas casas não têm porões e não têm sótãos. Não têm espaços para brincar. Não tem espaço para o sonho. O sonho é um hóspede clandestino e é preciso ocultá-lo dos professores, dos confessores, até mesmo dos poetas, porque o sonho é tímido. E as casas velhas ainda tinham aqueles corredores infindáveis onde a lua vinha nos assombrar, onde as nossas tias passeavam logo cedo, fazendo ranger as tábuas. Casas velhas.